Salve galera do canal Geografia em Ação com o professor Ederson. Nesta videoaula vamos tratar sobre a regionalização do mundo por nível de desenvolvimento. Vamos começar então pela fase da Guerra Fria, né? É aquela guerra ideológica para decidir qual era o melhor sistema econômico para o mundo, entre o capitalismo e o socialismo. Beleza, neste período da Guerra Fria, o mundo, os países do mundo estavam agrupados em três níveis. Para países de primeiro mundo eram considerados países desenvolvidos, países de segundo mundo eram os países socialistas e os países de terceiro mundo eram os países subdesenvolvidos. Beleza? Ao término da Guerra Fria, na década de 1990, a hegemonia do mundo capitalista já estava consolidada, né? A supremacia do capitalismo liderado pelos Estados Unidos da América já estava estabelecido no nosso mundo. Então, houve uma nova organização por nível de desenvolvimento. E antes, os países que eram considerados de segundo mundo, que eram os países socialistas, passaram agora a se tornar os países emergentes. Então ficou dividido da seguinte forma: os países desenvolvidos, os países emergentes e os países subdesenvolvidos. Os países emergentes, eles possuem ambas as características de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Ou seja, eles possuem aí um balanço entre as duas categorias, os dois níveis de desenvolvimento, né? Mas aí também surgiu um novo tipo de regionalização, que é a regionalização norte-sul, né? Considera-se aí que os países que estão localizados no hemisfério norte sejam países desenvolvidos, e os países que estão localizados no hemisfério sul são países subdesenvolvidos. Porém, nós não devemos levar em consideração, levar em conta a divisão da linha do Equador. Por quê? Nessa divisão norte-sul, há países subdesenvolvidos no hemisfério norte, quanto há países desenvolvidos no hemisfério sul. Vale lembrar que nessa regionalização por nível de desenvolvimento da atualidade, norte-sul, há um grupo de países que formam inclusive um bloco econômico chamado BRICS, que é o grupo dos países emergentes. Fazem parte o Brasil, Rússia, Índia e China. Bom, gente, nessa divisão de países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países emergentes, criou-se um negócio chamado Divisão Internacional do Trabalho, que consiste na especialização da produção das nações em um determinado momento histórico. No período colonial, a chamada DIT, Divisão Internacional do Trabalho, era caracterizado por quem? Os países considerados metrópoles, eles fabricavam os produtos manufaturados, e esses produtos manufaturados eles eram vendidos para as colônias, enquanto que as colônias eram responsáveis por vender os produtos primários, no caso a madeira, ferro, os alimentos, de forma geral, tudo que vem diretamente da natureza é considerado produto primário. Hoje, na nova DIT, né, na nova Divisão Internacional do Trabalho, os países desenvolvidos, eles vendem a tecnologia, né? Eles vendem a técnica para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Nesse caso, as fábricas dos países desenvolvidos, elas acabam se instalando nos países subdesenvolvidos ou emergentes. E aí aproveita-se da mão de obra barata, aproveita-se da isenção fiscal, aproveita-se também das leis ambientais mais frouxas, né? Ou seja, menos rígidas. Mas e aí? Quais são as características dos países desenvolvidos e quais são as características dos países subdesenvolvidos? E quais são as características dos países emergentes?
Nós temos por base que os países desenvolvidos, eles têm elevada renda per capita, elevados padrões de vida, alto desenvolvimento tecnológico, e as sedes das empresas transnacionais são nos países desenvolvidos. E os países subdesenvolvidos? Baixa renda per capita, baixo padrão de vida, grande dependência tecnológica, e a economia primária é exportadora. E quanto aos países emergentes? Quais são as características dos países emergentes? Baixa renda por pessoa, baixo padrão de vida, desenvolvimento tecnológico mediano e a presença das indústrias. Lembrando que também há uma grande dependência tecnológica nos países emergentes, né? Ou seja, tem padrões de vida, digamos, de IDH semelhante aos países desenvolvidos, mas ainda há muita discrepância social de algumas regiões, de algumas áreas, de alguns serviços. Essa origem histórica dos países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, ela passa pelo sistema colonial, né? Então, os sistemas coloniais de povoamento geraram países desenvolvidos. Sistemas coloniais de exploração geraram países subdesenvolvidos. Mas qual é a característica desses dois tipos de sistemas coloniais? Da colonização de povoamento e da colonização de exploração. Nós temos que nas colônias de povoamento a mão de obra era autônoma, a divisão das terras se dava por pequenas e médias propriedades, havia uma certa liberdade política e econômica. E quanto aos países que foram colônias de exploração, quais são as suas características? A mão de obra era escrava, era latifúndio, a economia era voltada para o mercado externo, ou seja, toda a produção voltada para outro país, para outra localidade ou para uma metrópole. Então, esses países que tiveram essas características de colônias de exploração geraram os países subdesenvolvidos. Beleza, galera? Chegamos ao fim da aula. Então, para contribuir com o canal, deixe seu like, se inscreva, estudem bastante, leiam os conteúdos, façam todas as atividades e a gente se vê na próxima aula. Obrigado, até mais!